Bonjour, mon petit joli. Você tá dormindo ali atrás, então vou ler o santo aqui pra nós. Hoje é dia 1º, agora são 6h54 da manhã. Sabe o que significa? Hora do santo. Então vamos lá. 1º de fevereiro. São Inácio de Antioquia, bispo e mártir, falecido entre 110 e 118. Santo Inácio de Antioquia, natural da Síria, é uma das figuras mais empolgantes e simpáticas do tempo apostólico. Discípulo dos apóstolos, era Santo Inácio o segundo sucessor de São Pedro na sede episcopal de Antioquia, que, naquele tempo, chamada Rainha do Oriente, era, depois de Roma, a cidade mais importante do Velho Mundo. São muito poucas as datas que a história nos transmitiu sobre a vida desse santo. Escritores antiquíssimos querem ver em Santo Inácio aquele menino que o Divino Mestre apresentou aos apóstolos quando estes entre si disputavam a primazia do céu e lhes disse: aquele que se humilhar como este menino terá no reino dos céus o maior. É esse menino que acho que São Paulo viu quando ele foi para Constantinopla? Será? Agora não sei, porque eu lembro que tinha uma história de um menino assim também. Certo é que Santo Inácio foi contemporâneo dos apóstolos, não só os conheceu, mas a seus mestres tinha-lhes grande veneração. Não é certo ter ele sido companheiro e discípulo de São João Evangelista. Não é certo ter ele sido companheiro e discípulo de São João Evangelista. Inácio é conhecido também pelos nomes Nurono, palavra síria que significa Inácio, fogo. Ele mesmo se dá a si o nome Teóforo. A vida de Santo Inácio, em particular a gestão da igreja de Antioquia, coincidiu com a perseguição religiosa de cátedra pelo imperador Trajano. Com Trajano, 98 a 117, subiu ao trono o protótipo do espírito romano, com sua face luminosa e tenebrosa. O espírito de sabedoria e mesquinhez o espírito prático e superficial, o espírito defensor do direito e da justiça e, ao mesmo tempo, tirânico e de dureza implacável. Trajano, soldado por excelência e habilíssimo administrador, era inimigo figadal de toda a espécie de associação e seleção partidária, exigindo sujeição incondicional às tradições e determinações governamentais. Natural era, pois, que não pudesse viver em boa paz com a religião dos cristãos. Se, porém, a perseguia, essa perseguição não era violenta e impetuosa, como de outros imperadores, seus antecessores e sucessores, mas era mais calculada e persistente que a deles. As seguintes palavras, dirigidas a Plínio, legado imperial da Bítnia, caracterizaram-lhe o modo de agir. Abre aspas. Não convém dar busca aos cristãos, mas, acusados e examinados, devem ser condenados à morte, caso não queiram largar o cristianismo. Fecha aspas. Assim se explica por que a perseguição de Trajano não se generalizou no império inteiro. Em comparação, era mais lenta e parcial, dependendo mais das autoridades locais do que da ordem expressa do imperador. Uma das vítimas da perseguição de Trajano foi Santo Inácio, acusado e condenado em Antioquia. Foi levado a Roma, onde sofreu martírio, sendo Sura e Senécio
cônsules. Escoltado por 10 soldados, fez a viagem à capital do império, sendo toda a parte festivamente recebido pelos cristãos, por onde passava. De Seleucia, perto de Antioquia, o navio transportou a Esmirna, onde se encontrou com o bispo Policarpo e recebeu as numerosas comissões que as igrejas da redondeza tinham delegado para saudá-lo. De Esmirna chegou a Troas, de onde dirigiu diversas epístolas aos filadélfios, a Policarpo e aos esmirnenses. A viagem prosseguiu por mar até Macedônia, e só após 11 meses chegou a Roma. Embora sujeito a uma rude escolta de soldados ímpios e desalmados, Inácio transformou a viagem de tortura em percurso apostólico. As 7 admiráveis epístolas que escreveu, aí tem asterisco, a Esmirna, a Filadélfia, a Policarpo, aos Efésios, Magnesianos, Tralianos e Romanos. Então, as 7 admiráveis epístolas que escreveu são reflexo do grande amor que consagrava a Jesus Cristo e a Santa Igreja. Em todas elas manifesta um zelo extraordinário pela salvação das almas e pela conservação da fé pura. Comovedoras são as palavras com que conforta, anima e consola os fiéis. Tem uma imagem dele na página que eu acabei de passar. Santo Inácio de Antioquia. Deixai-me tornar o alimento das feras, para ser unido a Deus, e levadas as mãos ao céu, recomenda seu espírito ao seu divino mestre. Muito bonito. Não perde ocasião de pô-los de sobreaviso contra o perigo que vinha dos judeus e de seitas judaizantes, que negavam a morte e a humanidade de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, os admoestava para se conservarem na unidade da fé. Abre aspas. Todos devem honrar os diáconos como a Jesus Cristo e respeitar ao bispo como a imagem do Pai. Acatar aos presbíteros, que são o Senado de Deus e o Colégio dos Apóstolos. Sem esta autoridade não há igreja. Fecha aspas. E em outro lugar escreve, abre aspas, onde está o bispo, lá esteja o povo, como a igreja está onde está Cristo. Fecha aspas. Na sua grandiosa epístola aos Romanos escreve, abre aspas, como fruto das minhas orações, considero a graça de poder ver as vossas faces. Alcancei mais do que pedi. Como prisioneiro de Cristo, tenho a esperança de poder saudar-vos, se Deus me der a graça de, como tal, perseverar até o fim. O começo foi bom. Permita, Deus, que nada me impeça de receber a herança que me é reservada. Tenho medo da vossa caridade. Ocasião mais propícia de unir-me a Deus nunca terei. A obra mais meritória não podereis fazer, senão a de abster-vos completamente de qualquer intervenção. Se nada empreenderdes, darei testemunho de Deus. Deixai-me sacrificar, eis aí o altar. Digo às igrejas que quero morrer por Deus, se não o impedirdes. Conjuro-vos que me poupeis de uma caridade importuna. Deixai-me tornar alimento das feras, para ser unido a Deus. Sou trigo de Deus, pronto para ser triturado pelos dentes das feras, para que possa ser pão imaculado de sacrifício por Cristo.
por Cristo. Tratai bem das feras, para que, sendo elas a minha sepultura, nada deixem do meu corpo e a ninguém fique oneroso meu enterro. Será que fechou aspas aqui? Acho que fechou, porque acabou o parágrafo. Então fecha aspas. Verdadeiro discípulo de Cristo... Não, não fecha não. Verdadeiro discípulo de Cristo sou. Quando o mundo não mais me vê, estou me exercitando no combate com as feras, que estão à minha espera, que me recebem benignamente. Até as provocarei, para que me dilacerem sem demora e não me tratem como a outros, em quem não se atrevem a tocar. Perdoai-me, pois sei o que mais me convém. Agora sim começo a ser discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Nada, nem seres visíveis, nem invisíveis me impedirão de gozar em Jesus Cristo. Venha sobre mim o que for, como sejam fogo, cruz e feras, mutilação dos membros, esquartejamento do corpo, toda a sorte de tormentos dos maus espíritos, contanto que fique unido a Cristo. Nenhum valor tem para mim o mundo e seus impérios. Melhor é morrer por Cristo que reinar no mundo. Procuro aquele que ressuscitou por nós. Está perto a minha libertação. Tende piedade em mim, meus irmãos, e não me priveis da verdadeira vida. Não me condeneis aquilo que, para mim, é morte. Quero morrer. Meu amor é o crucificado. Há só uma fonte de vida. É aquela que em mim se manifesta e diz: vamos ao Pai. Se consigo a felicidade de sofrer, vereis nisso o efeito da vossa bondade. Se não a alcançar, será por vossa culpa, e não me tereis tratado como um inimigo. Fecha aspas. Nossa, muito bonito. E esta é essa linguagem de um verdadeiro herói, a expressão mais sublime da ideia cristã, o Cântico dos Cânticos, do martírio por amor a Jesus. Quando Inácio chegou a Roma, a cidade dos imperadores estava em grandes festas. Terminada a vitoriosa campanha contra os dácios, o imperador Trajano regalava o povo com festas estrondosas durante 123 dias. Ah, você tá aparecendo ali, você viu? Que fofo. Os anfiteatros regurgitavam e mais de 10.000 gladiadores deixaram a vida nos combates com as feras. De todas as províncias vinham os atletas, os governadores dos países mais longínquos mandavam feras, prisioneiros, sentenciados e criminosos para a metrópole. É provável que a viagem do Santo Inácio obedecesse à ordem do governador de Antioquia, que, querendo também pagar tributo às feras do triunfo, mandou o bispo daquela cidade. Chegou o dia 20 de dezembro, dia em que Inácio devia comparecer no Coliseu. Lá estava no meio da arena ele, o bispo de Antioquia, o discípulo de São João, o intérpreto mártir da fé. São todos títulos dele, tá? Não são várias pessoas diferentes. Para onde quer que se voltasse, o seu olhar sereno e calmo se lhe cruzava com o olhar de milhares sedentos do seu sangue, pedindo-lhe a morte. Já aparecem as jaulas que trazem preso o rei do deserto. Abrem o grandis e as feras sequiosas do sangue das pobres vítimas sobre elas se precipitam, com uivos que fazem gelar o sangue nas veias.
Santo Inácio esperava-as com calma. Santo Inácio esperava-as com calma e santo desejo. Elevadas as mãos ao céu, recomenda o espírito ao divino mestre, com quem deseja estar unido. Momentos depois, poucos vestígios do sangue na branca areia marcaram o lugar, onde o santo mártir exalou o último suspiro, e onde sua alma puríssima encetou o vôo sublime às alturas do reino do céu. Aqui e acolá se vê um ou outro osso esparso esparso, que dá testemunho da prontidão com que as feras cumpriram o desejo do santo. Horas depois, se vê um pequeno grupo de cristãos entrar na arena do anfiteatro, agora deserto, para retirar e guardar as santas relíquias do bispo de Antioquia. Que contraste! De um lado, um pequeno grupo de cristãos reunidos ao redor da urna que contém os restos mortais de um santo mártir. Do outro lado, a sociedade romana, ébria de poder, riquezas e prazeres, saciando os olhares no anfiteatro, onde um pobre velho é atirado às feras. As relíquias de Santo Inácio foram transladadas para Antioquia. Algumas partículas dessas relíquias descansam à sombra do terífico anfiteatro em Roma, que bebeu o sangue do Santo Mártir, o sangue do Santo Mártir. Santo Inácio era bispo da mesma religião que professamos. Perguntemos, que faríamos nós se as circunstâncias nos colocassem em condições análogas às de Santo Inácio? Temos a mesma fé, o mesmo amor a Jesus Cristo e à Igreja? Acabou. Muito bonito, gostei desse santo. Gostei também. Uma fé inabalável, caramba. Agora vamos para as reflexões. Vou levantar aqui rapidinho. Tá bom. Deixa eu aparecer ali. Beleza. Ah, você não quer aparecer? Ardente era o desejo de Santo Inácio de poder sofrer e morrer por Cristo. Este desejo tinha sua origem no grande amor a Jesus crucificado. Muitas vezes os discípulos ouviram-no dizer: "Meu amor é o crucificado", para em verdade poderes dizer que o crucificado é teu amor. Necessário é que o anteponhas no século a seus prazeres. Enquanto o mundo te atrai mais que Jesus Cristo, não é verdade que Jesus seja teu amor. Os dias de carnaval dar-te-ão ocasião ótima de mostrar que teu amor a Jesus é sincero. Muitos católicos deixam-se levar pela onda da paixão, cegueira e loucura. Cometem graves erros nos dias dedicados a Momo. Dias dedicados a Momo. Momo. M-O-M-O. Com o primeiro M maiúsculo. Dias dedicados a Momo. Não os limites, mas coloca-te ao lado dos bons amigos de Jesus, evitando o pecado e consolando-o no seu grande sacramento do amor. Gostei, bonito. Reflexão 2. Santo Inácio, antes de sofrer martírio, recomendou aos fiéis muita obediência aos bispos. Abre aspas. Onde está o bispo, deve estar o povo, da mesma forma que se diz: onde está Cristo, está a Igreja. Eu, estando entre vós, bradava em alta voz, para que todos me ouvissem, e dizia, abre aspas, conservai-vos em união com o bispo, com os sacerdotes e diáconos. Era o Espírito de Deus que falava pela minha boca. Nada façais
sem o vosso bispo. Fecha aspas. Os bispos, segundo a doutrina de São Paulo, são escolhidos pelo Espírito Santo. Na Epístola aos Hebreus, diz o mesmo apóstolo, abre aspas, obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar conta das vossas almas, para que façam isso com gozo e não gemendo, pois isso é uma coisa que vos não convém. Fecha aspas. O tempo em que vivemos é da anarquia, da desobediência, da desordem. Ninguém mais quer obedecer e servir. As ordens, os mandamentos dos bispos são por muitos criticados, desprezados e até ridicularizados, que responderão ao eterno juiz, que disse, abre aspas, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. E ainda, quem não ouvir a igreja, seja havido como pagão e pecador público. Fecha aspas. Ouvir as autoridades. Gostei, bonito. E agora, para finalizar, santos cuja memória é celebrada hoje. Tem bastante, parece. Em Esmirna, o sacerdote mártir São Piônio, em diversos escritos defendeu a fé. No cárcere, animava e confortava seus companheiros na fé e no martírio. Ele mesmo foi barbaramente flagelado, pregado num madeiro e assim queimado vivo. Meu Deus. Santa Brígida de Kildare, padroeira da Irlanda e fundadora do mosteiro Kildare. Se bem que, de sangue real, era filha de uma escrava, de uma caridade extraordinária, era por Deus escolhida para ser a grande taumaturga do seu século. Quando certa ocasião as circunstâncias do momento lhe exigiram prova de sua virgindade, Brígida colocou uma madeira do altar e esta começou a reverdecer. Uma donzela de alta fidalgia, para esquivar-se da ira de seu pai, que pretendia forçá-la a contrair matrimônio, refugiou-se no mosteiro de Brígida. Esta a acolheu caridosamente, e, tendo feito o sinal da cruz sobre os perseguidores que vinham chegando, também seus cavalos não puderam dar nenhum passo mais adiante. Santa Brígida é padroeira dos filhos naturais, das mães e dos angustiados. Quando, nos últimos anos do século XVII, na Escócia, houve uma espantosa mortandade entre as crianças, as mães aflitas invocaram a valiosa intercessão da santa, e os casos fatais começaram a rarear. Que legal, na verdade são só 2 santos, ele conta bastante da Santa Brígida de Kildare, mas eu gostei dela. Também gostei. Gostou? Ela tá sentada aqui no chão, aqui do lado. Doida, né? Doida. Eu gostei também do santo de hoje, com uma fé inabalável, Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Muito bonito também, gostei. Eu vou mostrar também a imagem que tem aqui no começo do mês. Ó, é assim, e daí tem essa imagem aqui, ó. Muito bonito, né? Daí tem essa, aquela que eu mostrei. É isso que apareceu no vídeo, né, Ninho? Pra se despedir. Olha aqui, ó, a dela aqui, ó.